Antônio Gurgel é autor de vários livros, entre eles a obra Jornal da década de 70. Nela, o escritor, que também é jornalista, fala sobre a importância da imprensa alternativa no período da ditadura militar, entre as décadas de 60 e 70. O livro reproduz, inclusive, edições de diferentes jornais do período. Olá, vamos começar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente vai bater um papo com o jornalista e escritor Antônio Gurgel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Antônio. Eu que agradeço o seu convite. Antônio, eu sei que você já tem vários livros publicados, mas eu quero começar a nossa entrevista pelo último livro lançado, que foi lançado esse ano, né? Que se chama Jornal da década de 70. E é um livro que fala um pouco sobre a imprensa alternativa na luta contra a ditadura militar e também sobre outros acontecimentos da época. Conta um pouquinho pra gente como foi a produção dessa obra. Esse livro, né, o mais recente, que é o Jornal da década de 70, ele é um trabalho de resgate daquele período, resgate histórico, focalizando de uma maneira mais específica os jornais alternativos, a chamada imprensa nanica, que foi um movimento surgido nos jornais após a decretação do AI-5 e representou uma verdadeira revolução na maneira de se fazer jornal no Brasil. Naquela época, o país vivia uma situação de repressão generalizada, em que qualquer reunião era considerada suspeita, qualquer manifestação contra o regime era absolutamente proibida, havia uma paralisação total da sociedade. E essa paralisação ela foi rompida em setembro de 1969, 9 meses após a decretação do AI-5, quando houve dois fatos praticamente concomitantes. Um deles foi o sequestro do embaixador americano, Charles Burke Elbrick, e na mesma semana começou a circular o Pasquim. E o Pasquim, ele foi o chamado, a gente pode dizer assim, pai da nova imprensa alternativa, e com uma linguagem diferente, um formato diferente e uma maneira toda especial de veicular informações e comentários que não eram de agrado dos militares, através de uma linguagem figurada, charges e etc. Então, logo depois do Pasquim, começaram a surgir em várias capitais brasileiras outros jornais chamados nanicos. Eles eram chamados nanicos porque eram de um tamanho menor do que os jornalões e também porque a sua tiragem era bem menor do que os jornalões da imprensa convencional. Então, eram jornais quase artesanais e sem nenhuma estrutura comercial, né, com exceção do Pasquim, e que, aliás, o Pasquim tinha uma característica que não era comum a todos os jornais alternativos, porque o Pasquim era feito por jornalistas consagrados, como Ziraldo, Milor Fernandes, Sérgio Cabral e outros, Paulo Francis, e enquanto que os jornais alternativos que surgiram em várias capitais brasileiras, normalmente eram feitos por estudantes de comunicação, que era o nosso caso. Na época, em Brasília, eu, por exemplo, era um estudante que tinha acabado de passar no vestibular para a comunicação. Então, nem era ainda propriamente estudante de comunicação. E junto comigo tinha outros estudantes de comunicação e outros que também não eram estudantes de comunicação, mas que se irmanaram naquele objetivo de um projeto que expressasse o descontentamento da juventude com a situação brasileira da época. E como foi o processo de pesquisa? O livro ele reproduz vários jornais, né, da época. Como foi esse processo? Foi fácil o acesso a esse tipo de material? Bom, eu participei
A parte principal do livro é a coleção dos jornais Tribo e Cidade Livre, que circularam em Brasília. Além disso, tem também uma reprodução de páginas de uma publicação lançada pelo Jornal do Brasil na época, que chamava-se Jornal do Século. Desse Jornal do Século, eu extraí a parte relacionada com a década de 70 e intercalei em meio à publicação do livro para que o leitor tenha uma contextualização do que estava acontecendo no Brasil e no mundo enquanto a gente estava fazendo aqueles jornais malucos lá em Brasília. E a coleção desses jornais eu tinha uma grande parte dela, porque no caso da Tribo, era um dos 4 diretores, e no caso do Cidade Livre, eu fazia parte da cooperativa que editou esse jornal. Então eu tinha uma grande parte. Os jornais que eu não tinha, eu consegui com outras pessoas que tinham participado. E além disso, nós fizemos um trabalho de pesquisa e de entrevistas com pessoas que estavam ligadas ao período, além de ter aproveitado um material de pesquisa, da pesquisa que tinha sido feita para o livro A Rebelião dos Estudantes. Na verdade, o livro Jornal da década de 70, ele é uma continuidade do A Rebelião dos Estudantes, que versa sobre os acontecimentos da década de 60, especialmente de 68. E então, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre esse livro de 68, junto veio muito material sobre a década de 70. Juntando com o que eu já tinha praticamente uma matéria-prima necessária para fazer o livro. E o que o senhor pode destacar para a gente de características principais dessas mídias alternativas da época? Bom, em primeiro lugar, era necessário você falar coisas que não agradavam aos militares, mas sem ser de uma maneira muito ostensiva, porque isso atrairia a repressão, atrairia a censura. Uma outra característica marcante foi a ruptura nos padrões gráficos que eram utilizados até então pela imprensa. Até mesmo devido à tecnologia disponível na época, os jornais eram muito caretas, muito certinhos, tudo cheio de palavras, só tinha letra, muito pouca ilustração. As fotografias ainda eram reproduzidas através de clichê, o que comprometia muito sua qualidade. Enfim, graficamente, os jornais não tinham nenhum cuidado, não havia cuidado gráfico, cuidado com a parte gráfica dos jornais. E, por coincidência, naquele momento de ruptura política, de crise política e de rebeldia política, estava sendo popularizado o uso do offset, que era uma nova tecnologia que permitia uma mobilidade maior, uma flexibilidade maior na parte visual. Então, nós inauguramos nesses jornais uma nova maneira de se fazer jornal, com muita cor, com muitas imagens, com espaços em branco, com muitos desenhos, fotografias, poemas de imagem, que era uma coisa nova na época. Enfim, nós tenho assim, a satisfação de dizer que nós participamos de uma verdadeira revolução na maneira de se fazer jornalismo. E falando agora da questão do livro A Rebelião dos Estudantes, que foi de onde surgiu a ideia do jornal da década de 70, desse outro livro que está aqui com a gente hoje. Com relação à Rebelião dos Estudantes, ele fala do mesmo período, mas é de uma ótica diferente, com relação ao movimento estudantil, é isso? Não, é um período imediatamente anterior, né? A Rebelião dos Estudantes ela ocorre principalmente em 1968. Quer dizer, na década de 60, mas o auge, o ponto culminante é 1968, quando manifestações estudantis explodem em todo o país, principalmente após o assassinato de um estudante no Rio de Janeiro, o Edson Luiz de Lima Souto, que morreu no dia 28 de março, no restaurante Calabouço, no antigo estado da Guanabara. E, a partir daí, espocam manifestações em todo o país. Em Brasília,
essas manifestações tinham um caráter mais radical do que nos outros estados. E também a repressão era muito mais violenta. Eu não sei o que gerou o quê. Se a radicalização do movimento decorria da repressão mais violenta ou se a repressão era mais violenta porque o movimento era mais radical. O fato é que o movimento estudantil de Brasília se notabilizou pela radicalização. E enquanto que, por exemplo, em nível nacional, a ação popular, que era uma tendência que predominava no movimento universitário da época, era considerada radical, lá em Brasília eles eram considerados conservadores, porque nós, os secundaristas, éramos considerados de ultra-esquerda e éramos muito mais ousados nas propostas e nas manifestações. O senhor, inclusive, usou o pronome nós para falar, porque o senhor participou ativamente dessas manifestações. Eu queria saber do senhor como é que foi essa divisão do jornalista e da pessoa que tinha experiência de ter participado desses movimentos. Isso te ajudou ou te atrapalhou na hora de escrever? Não, isso ajudou, porque eu uni a objetividade da minha formação profissional como jornalista à experiência de quem tinha vivido os fatos por dentro. Então, o fato de eu ter vivido os fatos por dentro contribuiu para que eu desenvolvesse o projeto de pesquisa. Eu tinha mais referências sobre o que deveria ser pesquisado, ao mesmo tempo que enriqueceu as informações às quais eu tive acesso através da pesquisa, com um sentimento pessoal a respeito do que estava acontecendo. Agora, sempre mantendo a objetividade, sempre mantendo o respeito aos fatos. Na verdade, esse livro, tanto o Rebelião dos Estudantes quanto o Jornal da década de 70, são trabalhos de reconstituição histórica. O principal compromisso deles é com caráter histórico e não com o caráter político. Antônio, a gente continua esse bate-papo daqui a pouco. O nosso programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo e já volta. Continue aí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo de hoje. Antônio, a gente estava falando sobre a importância do movimento estudantil, que foi foco de um livro que o senhor escreveu, que é o livro A Rebelião dos Estudantes. Eu queria que o senhor falasse, o senhor que participou, o senhor que pesquisou para escrever essa obra, qual foi a importância desse movimento no período da ditadura? Olha, o movimento estudantil, ele, na verdade, representava um sentimento de toda a população brasileira que já estava saturada com os militares, que não aguentava mais a repressão desencadeada após o regime militar. Quando houve o golpe de 64, uma ampla camada da população se enganou com as propostas, acreditou que aquela chamada revolução iria resultar em benefícios concretos para o país, que atravessava uma crise muito acentuada. Embora uma grande parte dessa crise ela fosse provocada por efeitos externos ao país, né? E até hoje, por exemplo, nós sabemos cada vez mais que a situação interna depende em grande parte do que ocorre no exterior, do que ocorre nas grandes potências, de como anda o mercado internacional, de como os compradores de matérias-primas brasileiras estão se comportando, etc. Mas naquele momento o que havia era o que foi difundido, que o presidente não era competente, que havia baderna e tudo. Muitas vezes essa baderna, inclusive, era insuflada por quem tinha interesse em derrubar o presidente, entendeu? E, enfim, então os militares assumiram o poder com um discurso de moralização, de combate à corrupção e de organização da economia
e de organização do país, etc. À medida que o tempo foi passando, a classe média verificou que não era isso que estava acontecendo, que embora tenha sido feitos alguns avanços nessa área, em termos de uma organização melhor do país, desenvolvimento econômico, em grande parte esses ganhos, esses benefícios que ocorreram no período militar decorreram de situações externas ao Brasil também. Então, por exemplo, em 1970 foi inaugurada a TV colorida, a TV a cores no Brasil. E os militares difundiam a crença de que esse era um avanço tecnológico que tinha sido propiciado pela nova ordem. Mas o satélite era americano, era instalado, a transmissão foi feita no México, enfim, na verdade, a tecnologia era toda importada. Então, o Brasil se aproveitou naquele momento de uma situação econômica favorável em nível global, em nível internacional, e não decorrente de medidas realizadas aqui. Então, aos poucos, a classe média foi verificando que tinha sido vítima de uma fraude, de um engodo por parte dos militares. E quanto mais ela se conscientizava disso, se manifestava nas urnas dessa maneira, de tal forma que os militares, com medo da reprovação nas urnas, paulatinamente foram diminuindo as liberdades democráticas, cancelaram as eleições para governador em 1965, acabaram com os partidos políticos que tinham raízes dentro da sociedade. Enfim, foram tomando uma série de atitudes que diminuía a capacidade da sociedade de se manifestar, o que eles sabiam que crescentemente era contra eles. E então, em 1968, junto com outros fatores externos, também aí havia uma influência muito grande. Em todo o mundo havia uma inquietação muito grande por parte da juventude, que protestava contra a guerra do Vietnã, que protestava por maior liberdade sexual, que protestava por uma liberação maior dos costumes, em todos os sentidos. Então, todos esses fatores juntos, aliados à insatisfação da classe média, gerou um movimento de rebeldia dentro do país. E o segmento que tinha melhores condições para expressar essa insatisfação era justamente os estudantes, que já estavam mobilizados em suas escolas, em suas universidades, e que não tinham compromisso de trabalho, não precisavam manter família, então poderiam se arriscar, digamos assim, em manifestações proibidas pela ditadura. E como o senhor vê o movimento estudantil de hoje? O senhor acha que ele carrega um pouco dessa herança do movimento estudantil da época do senhor, ou está um movimento mais perdido? Como é que o senhor vê? Eu acho o seguinte, que naquele período havia uma agenda nacional, havia uma proposta, havia uma mobilização da sociedade contra a ditadura, contra a repressão, por liberdades democráticas. E isso unia a sociedade. O que a gente vê hoje é que, em alguns aspectos, pelo menos, não há uma sintonia entre o que algumas manifestações estudantis apregoam e o que é o interesse real da sociedade. Você não vê, por exemplo, estudantes protestando contra a corrupção, né, que é uma coisa inexplicável, porque a juventude é a época do idealismo, né, e não é possível que esses idealistas não se voltem contra a corrupção, por exemplo. Você não vê um movimento, por exemplo, em defesa do meio ambiente, né, que é uma bandeira que todo mundo sabe que é indispensável até pela a própria sobrevivência da sociedade. Sendo a juventude um período de generosidade, você não vê esse tipo de preocupação nas manifestações estudantis. Então, de qualquer maneira, eu não me sinto à vontade para fazer um julgamento a respeito das manifestações que ocorrem hoje,
Porque existem peculiaridades em todos os momentos históricos. Você não pode exigir dos estudantes de hoje uma atitude semelhante à que havia, por exemplo, nos estudantes de 68, porque as condições históricas, tecnológicas, econômicas e de desenvolvimento social, etc., são muito diferentes. Agora, Antônio, eu não queria deixar de falar com o senhor sobre um outro trabalho literário, que é a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, que o senhor coordena, é coordenador dessa coleção. São mais de 30 livros sobre personalidades capixabas. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Esse trabalho, ele foi iniciado, na verdade, ele foi idealizado em 1999, entre 1999 e o ano 2000, e nós levamos 5 anos até conseguir lançar o primeiro volume, que foi esse que você leu, Ceciliana Bel de Almeida. O livro foi lançado em outubro de 2004, durante as comemorações do cinquentenário da Universidade Federal do Espírito Santo. É um livro que teve a participação da Ana Maria Machado, que era neta do Ceciliano, e que abrilhantou significativamente o nosso trabalho. E até por isso também que foi escolhido esse volume para iniciar a coleção. A proposta básica é contribuir para enriquecer o acervo histórico e cultural do nosso Estado e do Brasil também, porque muitas das personalidades focalizadas na coleção são também personalidades de destaque nacional, como Rubem Braga, Maísa, Nara Leão, Augusto Rusque e outros, como Padre Anchieta, são também referências nacionais. Então, o nosso trabalho ele contribui para o enriquecimento histórico e cultural não apenas do Espírito Santo, mas também do Brasil. Ao mesmo tempo, ele é um trabalho que contribui para a formação de uma identidade capixaba. E, finalmente, contribui para aquilo que sempre se diz que o brasileiro não tem, que é memória. Então, nós estamos também contribuindo para o resgate de uma memória, para criar uma memória para que no futuro as pessoas que vierem, por exemplo, daqui a 50, 100 anos, tenham condições de fazer um estudo da nossa história através dos personagens que a marcaram, que se destacaram nela. Agora, como eu falei, são mais de 30 livros. Esses livros foram lançados aos poucos? Essa coleção ainda está em andamento? Como é que está isso? O primeiro volume, como eu falei, foi lançado em outubro de 2004. No ano de 2005, nós lançamos uma boa quantidade de livros, provavelmente uns 8 ou 10. Depois, em 2006 também. São 35 livros, nem sempre dá para a gente lembrar de todos. Mas existem vários em fase de programação para lançamento, como, por exemplo, Cícero Moraes, que foi escrito pela Neida Lúcia Moraes, filha do homenageado. Existe também um livro sobre Muniz Freire, que não é propriamente uma biografia, é um estudo sobre a obra jornalística e sobre a atuação parlamentar dele, compilado pelo nosso querido professor Estilac Ferreira dos Santos. E existe um livro sobre Guilherme Santos Neves, que foi escrito pelo Fernando Aquiamé e pela Linda Coguri. E existe um livro sobre Hermógenes Fonseca, que foi escrito pelo jornalista Bartolomeu Bueno. E, enfim, nós temos a coleção, apesar da grande dificuldade de se conseguir patrocínio, ela está viva, continua ainda oferecendo aos capixabas novas fontes de pesquisa. Agora, sem ser as obras da coleção, o senhor está trabalhando em algum livro, algum projeto? O que vem por aí? Vem algum outro livro também relacionado à história? Enfim, o que o senhor está preparando atualmente? Eu tenho um projeto muito caro ao meu coração, que é um livro sobre a Índia. Chama-se Com Pimenta e com Afeto. Esse livro contou com a participação muito importante da jornalista Pupa Gatti, que é a coautora do livro. Ela desenvolveu um trabalho de pesquisa histórica que enriqueceu muito o nosso trabalho, e é um livro que eu me sinto muito gratificado de poder ter escrito.
e eu espero que brevemente esteja à disposição de todos os telespectadores da TV Assembleia. E o senhor volta para falar dele com a gente, por favor. Com o maior prazer. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui e perguntar para o senhor, pessoal de casa que quiser conhecer o seu trabalho, que quiser ter acesso às suas obras, como é que faz? www.editoraprotexto.com.br. Muito obrigada. Por nada. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@l.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.